Vamos gravar aqui nossa aula. Ok, eu tiro a minha camarinha. Menos um problema. Bom, então realmente vamos falar hoje sobre preliminares de cálculo, tá? As partes, entre aspas, básicas, tá? E que vão ser necessárias no desenvolvimento dessa matéria, tá? Fale que dessa vez sim a gente começa a nossa aula e faz muito sentido, tá? Ok? Ok. Bom, vocês com certeza entendem, né, que é o intervalo, né? Nós vamos fazer o seguinte, opa. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Então, vai ser um padrão dentro do texto e dentro do que a gente vai fazer, denotar por I um intervalo fechado, tá? Ok? E vai denotar para nós um intervalo fechado, o J, tá? Isso aqui, acho que para todo mundo é claro, né? Dentro dos reais, tá? As nossas funções, por um bom tempo, vão ser sempre funções de R em R, tá? Ok? E, bom, a gente vai denotar a derivada, como sempre, f' de x, ok? A derivada de ordem 1 no ponto x, né? F' de x, desse jeito, tá? Ok? E f duas linhas, derivada de ordem 2. E até f3 linha a gente vai fazer, né? De ordem 3, né? Derivada de ordem 3. Mas quando a gente queira fazer derivadas de ordem maior, a gente vai escrever derivada de f. E aqui em cima, um parêntese. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Vai mexer um pouco. Ok. Tá, aqui, ó. Cadê? Derivada de ordem n, tá? Fn, tá bom? A derivada de ordem n de f no ponto x, tá? Né? Porque vai faltar numerinhos, né? Para escrever aqui, né? Fn, tá bom? Derivada. Isso não significa potência, né? Tá? Então, cuidado com a gente se confundir. E a gente vai dizer que f de classe CR, bom, isso talvez possa ser um conceito novo, mas talvez não. No intervalo, se a derivada, né, de ordem R da função f existe e ainda é contínua para todo x naquele intervalo considerado, tá? Ok? Ok? E o que é uma função de classe C infinita? Talvez isso também seja novo para você. Simplesmente é uma função que tem todas as suas derivadas. Todas as derivadas existem e são contínuas, tá bom? Ok? Essa é uma função de classe C infinita. Ok? Acho que isso não faz problema para ninguém, né? Ah, e para evitar problemas com derivadas, a maioria dos problemas aqui vão ser funções de classe C infinita, tá? Ok? Bom, se você quer ainda ver um exemplo de uma função de classe C infinita, bom, exemplos temos a função cosseno, né? Por exemplo, f de x igual cosseno de x, né? Por quê? A função cosseno, para começar, é contínua, tem derivada de ordem 1, sempre tem derivada de ordem 1, derivada de ordem 2, 3, todas as ordens. E todas as derivadas, se você ver aqui ainda, derivada de cosseno é seno. Perdão, cosseno é menos seno. Derivada de menos seno vai dar menos cosseno. E assim vai alternar, né? Então, isso aqui é um tipo de função de classe C infinito. Tá bom? Outra função de classe C infinito seria a função, por exemplo, a função seno também, né? Tangente também. Já outras funções, secante e cossecante, tem probleminhas, né? A outra função, claro, essa função aqui, né? É elevado a x, é de classe C infinita também, né? E assim você pode conseguir várias, né? Outra que é, vou colocar P até, a função polinomial. Por exemplo, um polinômio de qualquer grau, né? Ok? Uma função de qualquer grau, um polinômio de qualquer grau. Por exemplo, 3x elevado a 70, por exemplo. É uma função, essa função, se você deriva uma, duas, três, 70 vezes, né? Em um momento isso aqui vai virar zero. Depois disso, a derivada dele vai virar zero, 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 sempre zero. Então isso aqui sempre vai ser uma função diferenciável
de classe C infinito, tá? Ok? Então, exemplos de funções de classe C infinito a gente conhece, né? Ok? Então, boa noite. Toda função constante, então, é um exemplo. Sim, toda função constante também seria uma função de classe C infinita. Esta função aqui, vamos ver essa aqui. Essa função aqui, deixa eu colocar aqui 1 sobre x. E aí? Qual é a classe dele? Ele é contínuo? Eu acho que, dependendo, ela tem a descontinuidade no zero, se Isso. for olhar, mas eu acho que ela é de classe infinita, porque, não sei, ela vai aumentando, se dependendo do intervalo que eu olhar, ela vai aumentando o denominador, Isso. não sei se vai... Isso depende do intervalo. Digamos que eu vou colocar de 1 para infinito. Aí é contínuo, né? Diferenciável. Tem que ver se é diferenciável nesse intervalo, um infinito, né? Vai depender muito do intervalo, tá? Esses aqui são de classe C infinito na reta real inteira. Esse aqui já não, já tem restrição, tá bom? Tem funções que vão ser C infinito em alguns intervalos e não nem sempre todo intervalo, tá bom? Ok? Mas ela em zero é o único problema, mas fora disso, ele não tem problema, tá bom? Então, esses aqui são exemplos de funções, são funções de classe C infinito. C infinito. C infinito. A gente fala C infinito, tá? Ó, isso. E aqui também, tá? Deixa eu colocar esse aqui melhor aqui. Ok. Então, sempre depende do intervalo onde estou trabalhando, né? Tá bom? Então, como que a gente denota a derivada de ordem n? Dessa forma, f n, tá? Né? Se pedissem, né, calcular a derivada primeira desse aqui, seria f' de x, seria menos seno de x. F2', né? Segunda derivada de f de x seria é, menos, menos cosseno, né? E assim vai, né? Tá bom? Bom, aqui vem um conceito aqui muito conhecido, mas talvez a gente vai explicar com um pouquinho mais de claridade daqui a pouco. A função injetora, tá? E no texto você deve ter visto o seguinte, né? One to one, como em inglês, né? Ele está escrito assim, né? Aham. Quer dizer, 1 a 1, né? Ok? Isso parece que não é um padrão em português, tá? Mas vou deixar aí, tá bom? Função injetora ou injetiva vai ser a mesma coisa, tá? Então, o que é uma função injetora? Bom, acho que a Maria sabe, lembra disso, né? E tem que lembrar, né? É injetora se somente sim. Bom, é uma forma de velo, né? F de x igual a f de y implica que x tem que ser igual a y, necessariamente, né? Bom, para isso aqui eu coloquei esse aqui meu para meu, é, bom, esse aí todo mundo acha que entende, né? Que é. Deixa eu ver aqui, tomara que saia tudo certo aqui agora, tomara que não trave nada. Ok, aqui eu vou colocar uma reta, pronto. Tá, eu vou considerar um intervalo, né? Então, com calma, tá bom? Ó, pode perguntar, tá? Intervir sem medo, tá? Se vocês não perguntam, eu gostaria muito que você pergunte, muito mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, meu intervalinho aqui, digamos aqui, daqui até aqui. Ok. Então, parece que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui teria. Tá melhor. Eu vou colocar aqui. Ok. Vou colocar aqui. Bom, então aqui eu tenho dois intervalos, tá? O intervalo I, ok? Intervalo I. E aqui eu tenho o intervalo J, ok? Então tenho dois intervalos.
A função vai ser injetora se, o que diz aí f de x, se isso eu tenho essa relação f de x igual a f de y, implica que x igual a y, tá? Né? Né? Então, a imagem desse aqui, com certeza está nesse intervalo. Então, toda essa função injetória, deixa eu colocar algum tipo de exemplo. São mais ou menos assim. Opa, que aqui já passei, né? Os elementos de i estão aqui, daqui até aqui, ok? No máximo, vamos chegar até aqui, né? No máximo. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui, isso aqui já não faz parte. Isso. Pronto. Esse é um tipo de função injetora. Eu desenhei uma função injetora, né? Ok, esse é um exemplo, claro. Mas esse tipo que eu vou colocar aqui agora não vai ser injetora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar outra cor. Por exemplo, essa função aqui. Essa função não é injetora, certo? E como você reconhece uma função injetora, ou, perdão, uma função que não é injetora, bom, você pode fazer o seguinte, né? Você pode traçar uma linha horizontal. Se essa linha horizontal corta em mais de um ponto, como foi nesse caso aqui, então nossa função não é injetora, né? Por quê? Para ser injetora, eu preciso de quê? Veja, esse pontinho aqui, deixa eu tirar aqui, apagar um pouquinho, vamos ver se ele se deixa, ok. Esse ponto que está aqui, e a imagem, isso é importante, tá? Deixa eu colocar outra coisa aqui. Aí, deu errado. Aí, ok? Esse ponto que está aqui é a imagem desse ponto aqui, tá? Deixa eu colocar com um nomezinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Ok? Aqui, vou chamar de X. A imagem de X é esse pontinho aqui. Esse é f de X. Né? Não vou nesse negócio. Tá bom? Mas esse f de X, veja só, também é igual à imagem desse pontinho, né? Deixa eu ver. Se você vê no gráfico. Deixa eu diminuir essa grossura aqui. Veja que aqui temos outro ponto que eu posso chamar de Y. Perdão. Estou dizendo que eu posso chamar de Y. Temos outro ponto que eu posso chamar de Y. Ok? Veja, a imagem de Y, veja, a imagem de Y, ele coincide com a imagem de X, né? Os dois são iguais, tá? Esse J aqui eu vou tirar. Ok. Então, eu tenho aqui um caso que f de x é igual a f do y. Né? E dá para perceber que f de x aqui igual a f de x igual a f de y não implica, né? Eu tenho dois pontos, né? Na verdade, o mesmo ponto. E esse mesmo ponto é imagem de x e de y, né? Tem dois pontinhos, né? Dois pontinhos cuja imagem é o mesmo número, ok? Essa função não é injetora, tá? E essa é a forma de reconhecer uma função que não seja injetora, tá? Ok? Tá bom? É só para lembrar, né? Ok. Então, a função injetora, por isso que também no livro chama-se, né, um a um, né? Pega um elemento, um único elemento, e leva para um único elemento, tá? Você pega um elemento, pega para um elemento diferente, né? A gente pode ver isso de outra maneira, né? Como seria assim? Isso aqui, cadê? Isso aqui, f de x igual a f de y, implica que x igual a y. A mesma coisa que dizer o seguinte. Bom, não sei, a minha internet parece que está bem. Ok. Se alguém
tiver internet ruim, é só avisar também, tá? Tá. Bom, f de x igual a f de y implica que x igual a y. Isso significa a definição de ser injetora, né? E você está em matemática e quem não está em matemática mesmo, sabe que uma forma de ver isso aqui é o seguinte. Então, se x não é igual a y, então as imagens não deveriam ser iguais, né? Isso significa, seria a forma de ver quando uma função é injetora, né? Tá? Bom, então todo gráfico de uma função injetora se parece com o que a gente desenhou inicialmente. Esse aqui não é injetora, né? Esse não é uma função injetora, tá? Todas as funções injetoras têm essa cara, mais ou menos. Assim, ok? Já. Ou assim. Mas nunca vão ter uma cara assim, digamos. Cadê minha caneta aqui? Cadê? Ah, tá aqui. Ah, desculpa. Ela nunca tem essa cara. Nenhuma função injetora tem essa cara, tá? Por quê? Porque se você traça uma linha vertical, né? Horizontal, perdão, ele vai cortar em mais de um ponto. Tá certo? Ok? Ok? Por exemplo, a função x ao quadrado é assim mais ou menos e ele corta. Ah, isso aqui tá ruim mesmo. Isso aqui. Ele corta uma linha horizontal, corta em dois pontos, tá? Então, isso não é função injetora, né? Tá certo? E dá para perceber o seguinte, tá? Algo interessante. Toda função injetora tem uma coisa interessante, tá? Ela vai crescer ou vai decrescer, ok? Não tem função que cresce e depois decresce e ainda ser injetora, não. Se uma função é injetora e ele estava começando a crescer, ela vai ter que continuar a crescer, tá? Não vai parar de crescer. Ele não pode ficar constante e crescer, porque aqui também teríamos um problema, tá bom? Deu para entender? Toda função injetora cresce. Se quiser, começa crescendo, cresce sempre, tá? Ou toda função injetora, né? Ou se começou a decrescer, ela sempre vai decrescer, tá? Pode decrescer assim como a função 1 sobre x, por exemplo, decresce, mas continua decrescendo, tá bom? Então, essa é a função injetora, tá? A função injetora é interessante, tá? Deixa eu apagar aqui todo. Não, todo, talvez não. Deixa eu ver, dá para fazer mais páginas aqui. Ok. Então, a função injetora, ele diz que para... Né? Deixa eu ver aqui, voltar no anterior, na página anterior. Aqui, né? Esse aqui não, né? Então, vou fazer meu desenho aqui. Ah, acho que dá para copiar, não sei. Uhum. Será que dá? Assim. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, as funções injetoras têm essa cara. Deixa eu ver aqui. Ou elas crescem ou decrescem, tá? Né? Okay. Borracha. Pronto, melhor. Então, a função injetora sempre cresce ou sempre decresce. Isso a gente chama de função estritamente crescente, tá? Ou estritamente decrescente, tá? Ok? Ok. Ok, então, toda função injetora cresce ou decresce. Isso acontece somente com os números reais, tá? Também não é com todo mundo, tá? Então, nossa função cresce, digamos assim, ok? Cresce, mas parece constante, né? Aí, por exemplo, tá? Cresce. Ok. Isso também diz uma coisa, tá? Que para um ponto que você tem aqui, digamos y, né? Você sabe que tem um único x, tá? Né? Para qualquer ponto que está aqui, digamos que y, existe no máximo único, existe um único x, ok? Então, aqui Igor pergunta, e 1 sobre x é injetora em R? 1 sobre x, sim, seria... ela é injetora em R, sim, tá? Mas é isso, é injetora em x, tá? Em todo R, tá? Menos, como não está definido no zero, então aí não tem sentido, tá?
Ok? Tá certo? 1 sobre x é injetor em R. Perdão, R menos 0, tá? Porque 0 não, só porque não está definido, tá? Bom, aqui existe uma palavra que eu gostaria ressaltar, tá? Para um ponto que está no contradomínio, aqui J, né? E aqui está o domínio. Para um ponto do contradomínio existe, bom, se existir, existe apenas um único elemento x aqui, tá? Ok? O único x está o quê? A imagem desse x dá y, tá bom? Então, aqui tem a palavra, uma palavra gigantesca aqui que se relaciona com isso. A palavra unicidade. Único. Ok? Ok? Essa palavrinha você tem que... Depois você vai relacionando depois, tá? Depois a gente vai utilizar essa palavrinha. Ok? Tá, é cálculo 1 mesmo, tá? Bom, e exemplos de funções injetoras? Bom, aqui coloquei dois exemplos legais. Função tangente e a função x ao cubo, correto? As duas são funções injetoras. Essa função tangente é injetora de menos π sobre 2 até o π sobre 2, tá? Né? Não em todo, né? Não em todo o intervalo, né? Então, é aqui π sobre 2, menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse é o intervalo onde ela é injetora, tá? Porque a função tangente é periódica, tá? Se é periódica, ela se repete várias vezes, né? Toda função periódica não é injetora, tá? Por quê? A função cosseno, por exemplo, né? A função cosseno, ela se repete. Então, ela não é injetora, tá bom? Na função seno também, não injetora, tá? Elas são injetoras em determinados intervalos, ok? Restringindo, ela é injetora, tá bom? Ok? Por exemplo, aqui, esse pontinho aqui tem essa pré-imagem, aqui essa pré-imagem, essa pré-imagem. Tem um monte de pré-imagens, tá? Ok? Ok, então, isso. Então, a função tangente de x, né, é aqui, é injetora, tá? Essas duas aqui são injetoras, tá? São injetoras. Tá, tranquilo, ok? Esses exemplos vão ser vão nos ajudar depois, tá? Outra coisa. Já falei, né, que as funções injetoras vão ter que ser estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, tá? Não tem como ser diferente disso. Outra coisa. Para toda função injetora, podemos definir a função inversa, certo? Para toda função injetora, podemos definir a função inversa. Por exemplo, a função x ao cubo, né? Esse aqui, ó, deixa eu fazer esse aqui. Cadê? Se você tem f de x igual a x ao cubo, né? Você resolve essa equaçãozinha aqui. Então, você quer saber como se escreve x em função de y. Bom, aí você não tem dúvidas. X igual a raiz cúbica de y. A gente pode trocar letrinhas aqui e você tem y igual a raiz. Isso aqui são outras letras agora. Raiz cúbica de x. Então, essa é a minha nova função. A função fa menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x. Essa é a função inversa, né? Então, não é difícil calcular a inversa de uma função, né? Sabendo que ela é injetora, tá? Sabendo que ela é injetora, tá? Ok, não é difícil, eu falei, mas às vezes é difícil mesmo, tá? Outra coisa que a gente pode falar. Né? Você pode ter uma equação, por exemplo, aqui, 3x mais 2. Digamos que você tem o f de x. Qual é a função inversa dela? Né? Qual é f a menos 1? Basta isolar, né? Isso você já deve ter feito em algum momento da sua vida, né? Então você faz assim, né? Y igual a 3x mais 2. Então você vai isolar. Veja, o que a gente tem que fazer? Deixar x em função da y. Aqui tem y em função de x, certo? Ok? Então você vai fazer o quê? Então y menos 2, né? Menos 2 passa para lá. Dividido por 3 igual a x. Então a sua função aqui, f menos 1,
de x é igual a y menos 2 dividido por 3, né? Perdão. Posso trocar a letrinha, posso colocar aqui x, tá? Cadê? Aqui. Aqui é x, tá bom? Ah, tá bom? Bom, aqui x, tá? Aqui x, tá bom? Qual a propriedade de ter uma função inversa, né? F, se você faz a composta das funções, f de f a menos 1 de x, por exemplo, nesse caso, dá o próprio x, né? Isso é a grande vantagem, tá? É algo interessante, né? Tá bom? Então, só para lembrar, tá? Depois a gente vai utilizar esse conceito depois, com muita mais calma, tá? Toda função injetora tem uma função inversa, tá? Toda função injetora tem uma função inversa. Ok. Tá. E daí? Vamos continuar, tá? Por exemplo, né, a função tangente é injetora em menos π sobre 2. A função inversa dela, por exemplo, né, é a função arcotangente. Outra coisa, né? A função tangente de x, o domínio é menos π sobre 2 até o π sobre 2. O contradomínio são todos reais, tá? Aqui essa função x ao cubo, vocês conhecem, né? Essa função x ao cubo todo mundo conhece. Para qualquer número real, você pode levar ao cubo. Essa função tem como domínio os reais. Esse aqui tem como domínio os reais. E o contradomínio os reais também, tá bom? Essas duas têm inversa. Essa tem inversa, a função raiz de x, raiz cúbica de x, né? E a outra tem como inversa, por exemplo, aqui, né? Na página anterior, x ao cubo. Né? Se eu faço assim, né? Se eu faria isso aqui, cadê? Se eu faço f de f a menos 1 de x. Bom, f a menos 1 de x está aqui, raiz cúbica de x. Então seria f de raiz cúbica de x. Bom, f de raiz cúbica de x, o que ela faz? F de x, ela eleva ao cubo. Então, quer dizer, vou elevar ao cubo tudo que eu tinha antes, né? Raiz cúbica de x. Então, isso 3 com 3 vai sumir, vai ficar x. Certo? Tá bom? Por enquanto, eu não vou me procurar muito, mas em um momento dado vai aparecer isso, tá? Ok? Bom, então fica para você já um exemplo, tá? Um probleminha. Encontre funções injetoras, tá? Ok? Ok, então nós falamos de que são funções injetoras, né? Agora, vamos definir que é uma função sobrejetora, ou função onto, como está no livro, né? Em inglês, né? Qualquer livro de inglês vai falar assim, onto, que para nós em português é sobrejetora, né? Então, uma função é sobrejetora se para... Deixa eu tirar isso aqui. Se para qualquer y em j, opa, existe, olha essa palavrinha, tá? Eu vou até marcar aqui. Existe um x em i, tal que f de x igual a y. Ok. O que significa isso, né? Olha só. Bom, então, digamos que eu tenho agora meu desenho assim. Ok, aqui está o meu intervalo i. Aqui está o meu intervalo j. Tá bom? Então, o que significa, né, que a função seja sobrejetora, né? Então, que o gráfico dessa função, deixa eu desenhar o gráfico, que o gráfico dessa função, não sei como que é, mas ela vai cobrir, olha, ela vai cobrir todo esse intervalo, tá? Quer dizer, vai fazer assim, mais ou menos. Aí. Ou para que não surjam dúvidas, né? Posso fazer assim. Tá. Ok. Bater, por exemplo. Bater. Ok? Não. Aí não seria. Aqui. Aqui. E pronto. Aí.
essa função é sobrejetora. Por quê? Qualquer y que você imaginar aqui, qualquer y que você imaginar, deixa eu usar minha canetinha. Qualquer y que você imaginar aqui, ok? Existe, pelo menos existe, essa é agora a palavra, tá? Tá, deixa eu colocar uma linha mesmo. Qualquer y que você imaginar, digamos esse. Para esse y existe esse pontinho aqui. E ainda, bom, nesse caso, não somente existe, existem vários, tá? Então, aqui eu tenho dois elementos, tá? Diferentes, tá? Okay? Para esse y existe, basta que, tem que existir algum elemento no intervalo aqui, tá? Okay? Aqui está nosso intervalo I. E aqui está nosso intervalo J. Para qualquer y aqui, nesse intervalo, deve existir algum x, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, outro y aqui. Se eu pego esse pontinho aqui, para esse aqui, vou colocar com linha. Para esse ponto, deixa eu colocar em verde. Para esse ponto aqui, por exemplo. Existe esse ponto, aliás, aqui não. Então, deixa eu colocar para esse. Existe esse outro ponto aqui. Então, para qualquer ponto y, existe algum ponto aqui, um x ou que seja, né? Tal que a imagem dele dá esse pontinho, tá bom? Então, uma função vai ser sobrejetora. Se você pegar qualquer linha horizontal, e ele tem que bater pelo menos em algum ponto, né, da curva. Isso que está dizendo o que é uma função sobrejetora, tá? Ok. Uma função sobrejetora, se qualquer ponto que você tenha no contradomínio, aqui está, né, para qualquer ponto do contradomínio, existe um ponto do domínio, tal que a imagem desse ponto do domínio seja esse numerinho que você escolheu, tá? Bom, isso aqui talvez você já viu, tá? A gente está só relembrando, né? Ok? E também, né? Vai depender, né? Quando que a função vai ser injetora, sobrejetora, né? Só que em algum momento a gente vai usar isso aqui, essa definição de ser injetora e sobrejetora, tá? Toda vez que a gente fala de uma função sobrejetora, estamos dizendo o seguinte, né? Se para todo ou qualquer y em j no controle existe um x, né? Muitas vezes, não agora talvez, no futuro, se você dá uma olhada nas dissertações, nos trabalhos de doutorado, de algumas pessoas que fazem equações diferenciais parciais, especialmente, muitos títulos deles dizem assim: existência e unicidade de soluções para equações da não sei o que, de não sei quantos, tá? Um tipo de equação, ok? No fundo, o que eles estão dizendo é que existe alguma função que é injetora e que é sobrejetora, tá? Isso que estão dizendo que satisfaz certas propriedades. Então, esse conceito de existência e unicidade, muitas vezes está associado a uma coisa que é a encontrar a solução de alguma equação, tá? Quando a gente fala de existência, a gente está falando de achar uma solução. E quando a gente fala de existe um único, quando a gente diz único, é interessante. Quer dizer que você encontrou uma única solução. Tá? Mas esse conceito vamos voltar a falar dele depois, tá? Ok? Isso a gente vai ver depois, um pouquinho mais na frente, tá? Em algum momento vai ser utilizado. Existe um teorema bem mais na frente que vai ser muito utilizado, que vai ser muito importante, onde a gente usa esse conceito, tá? Tá bom? Ok. Então, existência, em sua cabecinha deve estar relacionada com a palavra sobrejetividade. Unicidade, de ser único, com a palavra injetora, tá? Mas tem funções que são injetoras e sobrejetoras, tá? Tem as duas. A gente chama essas bijetoras, tá bom? Aqui tem um exemplo de uma função que é sobrejetora, a função x ao quadrado, né? Que você deve lembrar com certeza, né? Não é uma função, é uma parábola, né? Uma parábola. Deixa eu ver um pouquinho mais. É a parábola, você sabe. Por exemplo, mas dependendo do intervalo. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Dependendo do intervalo. Né? Se eu coloco o intervalo aqui, vamos pensar que aqui é 1. Opa. E aqui, -1, né? Agora sim, desenho aqui, meu desenho.
Então, se eu vou manter a proporção... Ok, aqui meu desenho está tudo ruim, né? Mas você conhece a parábola, né? Eu acho que aqui dá para fazer parábolas também, mas... Aí. Bom, você entendeu aqui, né? A nossa parábola toda torta aqui, não estou conseguindo, mas tudo bem. Ok. Aí, uma parábola, tá bom? Essa função vai ser sobreditora se eu considero o intervalo aqui. Se isso for meu intervalo i, é essa parte daqui até aqui, seja meu intervalo j. Quer dizer, do 0 até 1. Se j for o intervalo 0, 1, e i for o intervalo menos 1, 1, aí sim, a minha função, essa função f de x igual x ao quadrado, é uma função sobrejetora. Por que sobrejetora? Porque a imagem de todo esse intervalo, bom, não interessa esse intervalo, senão, o interesse é o seguinte, que qualquer elemento desse intervalo aqui, qualquer elemento do intervalo 0, 1, né, ele tem uma pré-imagem. Pré-imagem, como assim? Qualquer elemento que está aqui, se você faz isso, você tem isso aqui. Existe um elementinho aqui. A esse elemento chamamos pré-imagem, tá? Aliás, na verdade, esse ponto aqui tem duas pré-imagens. Tá bom? Aqui um x1, x2. Tá bom? Tá bom? Qualquer elemento entre 0 e 1, qualquer elemento entre 0 e 1, tem duas pré-imagens, tá? Certo? Essa função é um exemplo de uma função injetora. Perdão, sobreinjetora. Mas não é injetora. Não é injetora. Ok. Não é injetora. Mas, se você considera somente o intervalo i, né, já você tira esse cara. E se o intervalo i for o intervalo 0, 1, agora a função, nesse pedacinho aqui, é uma função injetora e é sobreinjetora, né? Quer dizer, se você reduz o tamanho do intervalo, ele vira injetora, tá? Quer dizer, muitas vezes a gente pode diminuir o intervalinho e a função fica injetora e sobreinjetora. Uma função que é injetora e sobreinjetora, a gente deu um nome, tá? Uma função que seja injetora e sobreinjetora é uma função que a gente chama bijetora. Ok? Tá bom? E exemplos disso, temos aqui, né? A função tangente, por exemplo, é uma função injetora, né? Tangente é uma função injetora e também sobreinjetora. Bom, injetora de onde para onde? Olha, ela vai do menos π sobre 2 até o r. E do r para menos π sobre 2, tá bom? Ok. A função x ao cubo, por exemplo, é injetora e sobreinjetora. Ela vai do r em r também. Não desenho aqui, mas ela é desse tipo. Ok. Agora tem uma vantagem aqui, tá? A função g é injetora e sobreinjetora, certo? E a inversa também vai ser injetora e sobreinjetora, tá? Então a função que é injetora e sobreinjetora, a inversa também é injetora e sobreinjetora, tá? Agora, um nomezinho aqui interessante. Talvez você nunca escutou. Vocês já escutaram essa palavra? Homeomorfismo. Você já escutou essa palavra? Homeomorfismo? Alguém já escutou? Eu nunca escutei, não, só escutei homomorfismo, que parece não ser a mesma Ah, em coisa. álgebra, né? Aham. Sim, sim. É, tem outro sentido em álgebra, homo, que é outra coisa. Mas aqui, homeomorfismo. O que significa um homeomorfismo? Se você nunca escutou, é nada mais, é o seguinte, né? Uma função, né, é um homeomorfismo se for contínua, bijetora, quer dizer, tem ser injetora e sobreinjetora, e a inversa for contínua. Repetindo, o que é um homeomorfismo? É uma função contínua, bijetora, que tem inversa também contínua. Tanto a função original e a inversa tem que ser contínua, tá? É uma função injetora sobreinjetora e a inversa tem que ser também contínua e a inversa tem que ser contínua. Exemplos: a função tangente. Essa função é contínua. Claro, nesse intervalo, menos π sobre 2 até π sobre 2. Em R, tá bom?
Que mais? Ela é contínua, né? Como falamos. A inversa, né? É a função arcotangente, que também é contínua. A função é contínua, tá? Outro exemplo seria, o exemplo trivial, é a função x ao cubo, né? Vou colocar f, isso, f, que vai dos reais, nos reais, em R, né? Dada por f de x igual x ao cubo. Ela é contínua, sim ou não? Igor colocou um exemplo aqui, a função y igual a x, né? A função seria f de x igual a x, por exemplo, a função identidade, né? Sim, ela é contínua, é injetora, bijetora, né? E a inversa também, que é a mesma função. Esse aqui também é outro exemplo, tá? Igor colocou um, tá? A função f de r, dado por isso aqui, é um não somente isso, é um homeomorfismo. Por quê? Pois a inversa, f a menos 1, tá? Essa vai ser a nossa notação, f a menos 1 de x. Qual é a função inversa de x ao cubo? A gente conversou agora. Qual é a função inversa? Abra o microfone, tá? Raiz cúbica de x. Isso, raiz cúbica de x, né? Raiz cúbica. Ok? Ela também é contínua, tá bom? Esse aqui é contínuo. Tá bom? E não somente, e também injetora e sobrejetora, tá? Ok. Ok. Pois a função aqui é um homomorfismo, né? Pois isso aqui e pois f, vou colocar aqui melhor. F bijetora e a inversa f menos 1 é contínua. Pronto, essa é a razão, tá? Então, para que seja um homomorfismo, aqui temos dois exemplos bem interessantes, tá? Para que tenhamos um homomorfismo, a função tem que ser injetora e sobrejetora, quer dizer, uma bijeção, e ainda tem que ser contínuo com inversa contínua. Tá bom? Ok. Dentro da matemática, dentro dos sistemas dinâmicos, existe o que se chama dinâmica diferencial e dinâmica contínua. Quando eles falam de contínua, estão se referindo a funções que são simplesmente homomorfismos. Nós vamos tratar esse caso, como também vamos tratar os outros casos dos difeomorfismos. Mas o que é um difeomorfismo? Ok? Isso a gente vai falar agora. Mas antes de falar de difeomorfismo, precisamos falar o que é uma função de classe CR. Ah, tá, aqui está, né? Uma função de... O que é um difeomorfismo? Um difeomorfismo é uma função, é um homeomorfismo. Tá? O que é um difeomorfismo? É um homeomorfismo. Ok? Então, vamos repetir. Uma função é um difeomorfismo de classe CR se a função mesma for um homeomorfismo de classe CR. E ainda, a sua inversa, né? É também de classe CR. Tá bom? Deu para entender? O que é um difeomorfismo? Um difeomorfismo é um homeomorfismo diferenciável, cuja inversa é diferenciável. Tá bom? Quando eu falo difeomorfismo, sem falar a classe, nesse caso aqui a classe foi classe R, né? Ok? Quer dizer, diferenciável até a terceira ordem, a ordem R, por exemplo, tá? Ok? Um difeomorfismo é o quê? É um homeomorfismo diferenciável, cuja inversa é diferenciável. Agora, quando eu falo difeomorfismo de classe CR, quer dizer, um homeomorfismo tal que ele tem que ser de classe CR, quer dizer, tem derivadas de ordem R, todas elas contínuas, e a inversa também tem que ser diferenciável e de classe CR, quer dizer, até a ordem R, tá? Exemplos? Bom, exemplos disso aí. A função tangente. Dada dessa forma, a função tangente é um difeomorfismo de classe C infinita. Você pode derivar isso aqui, vai dar tangente e tal, etc, etc. Você vai conseguir derivar, tá?
E você vai conseguir a inversa dela também, ok? Mas isso aqui demora um trabalhinho, tá? Para provar tudo isso. Depois a gente vai voltar com calma. A função x ao cubo. É claro que a função que o seu colega colocou, x, é diferenciável, um difeomorfismo também, tá? Vou colocar o exemplo x ao cubo. Mas essa função x ao cubo tem um pequeno probleminha. Ele é um homeomorfismo, mas não é um difeomorfismo. Tá? Por que não é um difeomorfismo? Alguém pode falar? Para ser difeomorfismo, tem que ser homeomorfismo. E essa função é um homeomorfismo. Mas, para ser difeomorfismo, a função tem que ser diferenciável e a inversa tem que ser diferenciável, tá? E aí? Por que será que essa função não é um difeomorfismo? É porque a inversa não é de classe R, que vai ficar lá, eu tenho que analisar o domínio na hora que eu vou na hora que eu vou diferenciando, eu tenho que ir analisando o domínio. Tá, vamos lá. Embora eu tenha isso aqui, né? A própria função f tem todas as derivadas, tá? Ele é de classe C infinito, certo? Por quê? Posso derivar x ao cubo? Sim, vai dar x ao quadrado, x e depois vai sumir, vai dar zero ao final. Esse aqui de classe C infinito. Mas, como é que é a derivada? Como é que é a derivada? Perdão, a inversa. A inversa disso aqui a gente fez isso aqui, né? Se você calcula, né? Mas a inversa tem como derivada. Como é a derivada disso? É 1/3 da raiz cúbica de x quadrado. Tá, deixa eu ver. Uhum. Isso. Ok. Isso. Então, a derivada, deixa eu colocar aqui, destaque aqui. A derivada disso aqui, tá vendo? Ok, deixa eu colocar assim. Derivada. Tá vendo? Que interessante agora a nossa notação derivada, e aqui menos 1, tá? Não significa 1. Bom, a derivada disso aqui simplesmente vai ser 1/2, né? É 1/3, Enoque. É inversa. É terça, né? Eu copiei errado aqui. 3, 3, 3. Aqui também era 3, então aqui também 3, ok. 1/3 menos 1, né? Isso dá menos 2 sobre 3, né? Correto? Que afinal é a mesma coisa que 1 dividido por 3 x elevado a 2 sobre 3. Deixa eu colocar aqui. Aí. Só que tem um probleminha. Não está definido em zero. Quando x vale zero, isso aqui não está definido, tá? Certo? Uhum. Esse é um problema, tá? Não está definido quando x vale zero, tá? Ok? Ok, quer dizer, não existe a derivada, tá? Não existe a derivada em zero. Ok? Não existe a derivada em zero, tá? Essa não tem derivada em zero. Portanto, não está definido em zero, tá? Okay? Aí temos um problema. Essa função x ao cubo, por esse motivo, claro, tirando o zerinho, teríamos uma coisa legal, mas não chega a ser um difeomorfismo, porque a inversa dela existe, ok? Mas ela não tem derivada em zero, tá? Ok? Então, quando o senhor fala da inversa ser de classe CR, é com relação ao domínio da função original, né? Ok, quando eu falo assim, né? Esse aqui, digamos, será que é uma função de classe C, um difeomorfismo de classe C1? Não. Por quê? Esse aqui é de classe C1, sim,
mas a inversa dela não é de classe C1. Por quê? Porque, aliás, nem tem derivada em zero, tá? Não tem derivada em zero, tá? Tá bom? Ele não tem derivada, não existe derivada em zero. Ok? Ok? Ok, mas eu falo assim, eu não poderia alterar o domínio da Ah, função pra... sim, é claro. Aí pode alterar, sim, pode alterar. Aí Então aí o senhor depende. está falando com relação ao R, domínio R, da... isso. Esse aqui. O domínio de f é R e o contradomínio é F, né? O domínio de f-1 é esse R aqui e o contradomínio é esse aqui, né? Ok? Se você altera, aí claro, você poderia dizer que é um difeomorfismo, né? Bom, teria que provar, na verdade, tá? Ok? Que é um difeomorfismo nessa outra parte, tá? Ok? Eu acho que sim. Funciona. Parece que sim. Ah, funciona. Tá? Mas esse aqui, esse exemplo serve para entender que existe uma categoria diferente, tá? Os homeomorfismos, você pega um intervalo, um domínio, veja que ele vai de R em R. Existem vários homeomorfismos de R em R, mas nem todo homeomorfismo pode ser um difeomorfismo, tá? Quer dizer, tá uma categoria diferente, tá? Os homeomorfismos são uma espécie de funções, né? Mais rústicas, tá? São contínuas, mas não nem sempre, né? Todo homeomorfismo pode virar um difeomorfismo. Os difeomorfismos estão dentro dos homeomorfismos, tá, ok? Então aí eu vou deixar eu fazer brincar assim. Deixa eu brincar assim. Né? Se você tenta desenhar o conjunto dos homeomorfismos, né? Aliás, tem uma notação para eles, né? Aqui estão os homeomorfismos. Dentro deles estão os difeomorfismos, que eu vou colocar assim. A gente coloca assim, do inglês, né? Difeomorfismo, tá? Aqui tem difeomorfismo. Todo difeomorfismo é um homeomorfismo? Sim. Todo homeomorfismo é um homeomorfismo? Não. Né? Tá isso que eu quero dizer, tá? E depende, né? Há difeomorfismos de classe C1, C2, C3, C4, C infinito, né? O difeomorfismo de classe C1 estaria aqui, o de classe C2 estaria aqui, o de classe C3 estaria aqui, e assim vai. Bom, esse desenho só serve para ilustrar, mas no futuro isso vai virar realidade também, tá? A gente vai brincar com esse tipo de coisa, tá? Mais na frente, tá bom? Ok. Então, eu falei o que são difeomorfismos, eu falei o que são homeomorfismos, tá bom? Ok. É... Então, eu tenho um pouquinho mais. A gente vai falar. é, Vou falar do que se chama composição, né? Vocês sabem o que é uma composta, né? Ok? Então, vou falar só isso e a gente acaba a nossa aula de hoje, tá? 1 hora por aula, por dia. Mas eu vou fazer tudo ao passo a passo, tá ok? Você tem que lembrar isso aqui. Por enquanto, isso aqui é tranquilo, né? Funções de injetora, parece tranquilo, sim. Ok? Mas tem que ter presente como encontrar um exemplo de uma função injetora, ok? Como encontrar uma função sobrejetora, ok? Tem que ficar claro para você, tá? Não é difícil entender esse conceito, mas tem que ter exemplos na sua cabecinha, tá bom? E por quê? Mais na frente a gente vai usá-los, tá? Então isso aqui a gente está fazendo é básico, mas como eu falei, né? Vai ser necessário, tá? Só um pouquinho aqui. Você sabe fazer a composição de duas funções, né? A gente vai denotar assim. É, é, notação. Para não estar escrevendo, né? F de x, quer dizer, estou fazendo a composição da própria função, né? Ok? Você lembra que é composição, claro, né? Você lembra que é F bola, né? Vocês já usaram regra da cadeia, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? F é composta com x. Qual a regra dele? É nada mais F de G de x, né? Essa é a composição, né? Bom, mas quando a própria G, a função G é o próprio F, esse aqui, a gente vai escrever assim, F2 de x, tá bom?
E, aliás, se eu repito várias vezes isso aqui, F, deixa eu colocar pontos aqui a mais. F composta com F, digamos, N vezes, né? Ok? Então, isso vai ser para nós o seguinte, tá? N. Ele fez N de X, tá? Ou melhor assim. Digamos que eu repito isso várias vezes, né? F de F de F de F. Isso vai ser assim. N. Digamos que eu repito isso várias vezes, né? F composta com F vai denotar dessa maneira, tá bom? Ok? Bom, supondo que as funções são diferenciáveis, a pergunta vai ser como que é a derivada da função fn, tá? Isso a gente vai usar melhor. Bom, deixa eu colocar como um teoreminha, tá? Que vocês sabem e incrivelmente a gente vai usar demais, tá? Ok? A regra da cadeia, tá? Uhum. Deixa eu colocar como... Teorema não seria teorema, né? Ah, eu vou colocar como teorema, mas não seria teorema, né? Então, se eu tenho o seguinte, se h de x for igual f n de x, quer dizer, né? Isso que estava escrito aqui, né? Então, vamos supor que eles têm derivada, tá? Então, como que eu faço a derivada de h derivada em x? Isso é igual a quanto? Bom, É a derivada da f composta com a composição a menos 1 vezes a derivada da enésima composição a menos 1. tá. Eu acho. Isso. Só para lembrar mesmo o que era isso aqui, era f, bola, né? Composta com f, e assim vai n vezes, né? Ponto, 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 né? Isso mesmo, tá? Aqui uma bolinha. Isso. Bom, seria a derivada desse, né? Seria f linha em, opa, em tudo isso, certo? Derivada de f em tudo isso. Vezes a, né? Então, vezes isso aqui, né? Deixa eu colocar. Isso seria assim, f elevado a n menos 1, ok? De x, tá bom? Seria derivada disso derivada em isso, dentro disso, vezes a derivada dessa nova função. Quer dizer, vezes a derivada, né? Ok? Derivada. Isso. Né? Veja, aqui tem esse aqui igualzinho, só que agora vai ter menos numerinho, menos elementos lá dentro, né? De f, n menos 2 agora, de x, ok? Deu para entender isso aqui, né? Essa derivada vai ser derivada da primeira função que você tem, f', vezes da função que tem lá dentro. Aqui está. Dentro, ok? Derivada da primeira função, aqui está. Avaliado onde? Na função que está lá dentro. Aqui está, ok? Ok. Vezes quem? A derivada disso aqui. E como é a derivada disso aqui? É parecida com a derivada que a gente já calculou. É a derivada do primeiro, aqui está, do primeiro, vezes a derivada do que fica lá dentro. A derivada do que fica lá dentro é isso. E assim vai, tá? Até acabar. E você vai ter f linha. Finalmente você vai chegar nesse pontinho aqui, tá? Ok? Essa é a regra da cadeia, né?
Ah, professor, para que serve isso aí? Não se preocupe, agora a coisa vai começar a funcionar muito bem, ok? Isso vai ser importantíssimo depois, no futurinho, não tão longe, tá? Ok? Para nós, tá bom? Pense nessa derivada, tá? Ok? A nossa aula acabou aqui, mas eu queria que você pense no seguinte, nesses problemas. Encontre, né? Vou colocar um exercício, tá? E vou perguntar depois. E, por favor, me envia pelo WhatsApp, tá? Um dia desses que você tem tempo, por favor. Né? O exercício. Encontre exemplo de difeomorfismos não triviais, né? Encontre exemplos de difeomorfismos. Ok. Tá. Primeiro é isso. Segunda pergunta. Encontre exemplos de difeomorfismos cujo domínio seja isso aqui, menos 1, 1, e contradomínio seja, deixa eu tirar essa coisa aqui, opa, seja, deixa eu colocar outra aqui, menos infinito até infinito. Bom, tá ficando difícil? Não sei. Tá, então deixa eu copiar esse aqui primeiro. Eu vou colocar aqui a pergunta, homeomorfismo, tá? Homeomorfismo. Tá bom? Ok? Outro exercício. Simplesmente pegue uma função e calcule a derivada enésima, tá? Ok? Isso. Dê um exemplo de uma função. O que você imaginar, tá? Ok? Diferenciável, quer dizer, que tenha derivadas, né? E uma função diferenciável, digamos, f, e calcule f de ordem a derivada enésima, digamos, sétima, no ponto 1, por exemplo, tá? Pronto, tá bom. É isso, tá? Ok. Espero que ninguém fuja depois disso aqui, né? Tá bom? Por favor, me enviem perguntas, tá? Durante a semana, no horário de aula, no horário de... Pode ser até domingo, menos aula, tá bom? Domingo também é meio difícil, tá? Mas, por favor, me mandem para ver se você entende essa parte, tá bom? Esse aqui seria um exemplo, professor? Seria ou não seria, tá? Para ver se você entende essa aula, tá bom? Ok? E a última pergunta aí pode ser de classe C7 em diante, né? Tem que Tanto, ser de classe C7 em diante, né? claro, tem a derivada de ordem 7, né? Primeiro comece com uma função simples, a mais boba como que você pode imaginar, tá? Como já colocaram aqui, função f de x igual a x, certo? Tá, serve. Vai complicando depois, se dá para fazer mais complicado ainda, tá bom? Ok? Tente, porque aqui não tem limite, tá? Não tem limite de dificuldade, tá? Daqui a pouquinho vai ter mais coisinhas para a gente pensar, tá bom? No livro, você tem exemplos, tá? Você tem exemplos, tá? Então, se você quiser, copia e cola lá, tá bom? Ok? Tá bom? Ok. Isso parece básico. É básico, sim. Mas, olha, aos poucos a gente vai puxar mais um pouquinho, tá bom? Então, por favor, o dever de vocês, quem estão assistindo agora, e dos que estão lá no YouTube, vão ver depois, vai ser esse. Por favor, deem esses exemplos aí, tá bom? Encontrem exemplos, tá? Ok? Se você quiser, pega do livro como se chama? Do Devane, tá bom? As suas, as suas seriam y igual a zero. Não, olha, Igor, você colocou, a sua função seria y igual a zero, né? Seria a função f de x igual a zero. Veja se ele é difeomorfismo. Já que você perguntou, é um difeomorfismo?
É um homem Ah, movimento. É um homem eu movimento. acho que não. Tá. Então, eu falei, pergunta a função mais simples que você imaginar e justifica se homem é um DIF ou não é, é porque não é, tá? Mas responda essas perguntas aqui, tá? Tá bom? Sem problema? Tá ok? Quem está aqui? Todos que estão aqui? Aham, deixa eu ver quem estão aqui. Vamos ver. Ariane, tá tudo certo? Dá para entender esse exemplo? Deu para entender? Dá sim, professor. Tranquilo? Sim. Tá bom. Paloma? Oi, tá tranquilo. Tá dando para entender por enquanto. Não, é isso mesmo, tá? Eu quero ver até onde vai o probleminha, talvez. Por enquanto, eu acho que tá tranquilo. Então, mas vamos mexer, tá bom? Sim. A gente vai devagar, mas vamos chegar longe, tá bom? A passo Vamos. lento, mais seguro, tá bom? E Luísa, deu para entender o probleminha aqui? Meu sim, professor. Aqui, antes do senhor encerrar, se não tivesse problema, eu queria te perguntar um negócio que eu não sei se faz muito sentido sobre o que eu estava pensando da última aula. Tá. Pode, por favor? Ah, já pode falar? Pode. Ou quer que eu feche e depois a gente conversa? Ah, tanto faz. Mas é sobre o assunto, né? É sobre. É sobre o assunto, eu acho. Tá bom, pergunta então. Pode falar? Pode. É porque na primeira aula o senhor tinha falado que a gente ia olhar, por exemplo, o comportamento de uma função e a gente queria saber, por exemplo, como que os elementos eles vão se comportar se a gente ficar iterando, né? Que foi Isso, a isso, palavra isso, que o senhor isso, utilizou várias vezes. isso. Aí, a minha cabecinha tava pensando, eu peguei uma função qualquer, né? Eu falei, vou Perfeito. pensar na função x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, ou x ao quadrado. Tá. Aí eu pensei assim, se eu tiver um A igual a 2, por exemplo, o que que acontece se eu ficar iterando várias vezes? Aham. Aí eu vi que essa função, ela estava indo para um número muito grande. Isso. E aí eu peguei um A, se fosse um A igual a um meio, por exemplo, e fui iterando também, para saber para onde que ia ir. E aí ela parecia que estava indo para zero. Ótimo. Aham. Aí, né, eu não parei, né, porque... O que que eu fiz? Eu pensei que ia acontecer. Eu reparei, né, no caso, depois de fazer uns rascunhos aqui, que a derivada de fn de zero, ela é sempre zero para essa função. Uhum. E a de um também é sempre um. Uhum. Aí eu fui analisando aqui e eu vi que se a gente tiver um A, por exemplo, menor do que menos um ou maior do que um, essa derivada ela sempre vai para o infinito. Uhum. E se a gente tiver um A, por exemplo, entre menos um e um, essa derivada sempre vai para zero. Uhum. Perfeito. Aí eu escrevi assim, né? Se o módulo de A for maior do que um, a derivada ela vai tender ao infinito, né? Essa derivada enésima aí. Uhum. E se o módulo de A for menor do que um, essa derivada vai tender a zero. Mas eu queria saber se isso faz algum sentido. Faz todo sentido, faz todo sentido. E, aliás, se você já pegou um exemplo que a gente vai fazer mais na frente. É o exemplo 3.3, por exemplo, do livro mesmo, faz todo sentido. Muito bem, tá? Faz Ah, todo tem no livro isso? Tem no livro. Por quê? Vamos pegar a função x ao quadrado, vamos pegar a função x ao cubo e vamos pensar o que acontece com essas funções. Muito bem, tá? Muito bem. E você vai perceber que tem alguma. O que você mesmo falou, o que você detalhou, tá? Essas coisas, será que só funcionam com a função x ao cubo? Se eu mexo x ao cubo, coloco x ao quadrado, ou se eu coloco, por exemplo, 3x ao cubo, faz diferença? Não faz diferença? Né? Todas essas coisas a gente vai analisar com um pouquinho mais de detalhe e a gente vai dar nome para essas coisas, tá? O que você já intuiu, você já viu mais ou menos, o que você está tendo uma ideia, isso a gente vai formalizar e ainda vamos dar nomes e depois. Isso vamos tentar generalizar mais na frente. Vai ter funções que têm certas características, a gente vai saber qual é a cara, como vai ser o comportamento desses pontinhos, tá? Tá bom?
Entendi, porque eu fiquei pensando se dava para prever, entre aspas, né, o comportamento de qualquer outra função que eu pegasse, baseando nessa análise que eu fiz. Mas aí tem umas outras funções, né, que fica mais complicado achar esse pontinho, né? Isso. A função No x ao meu cubo caso. tem razão. Essa função x ao cubo, entre aspas, te deu uma ideia de como funcionam, como são os iterados, né? E vamos ver outras funções, tá? Será que sempre assim? Isso é o que é sistemas dinâmicos, tá? Pega uma função qualquer, do tipo que você imaginar. Que posso dizer? Será que eu posso me aproximar por alguma função que eu conheça? Será que se comporta como uma função que eu conheço? Tá? Então, isso nós vamos analisar nessas aulas, tá? Vamos chegar nesse ponto também e vamos analisar. Você vai descobrir, vai redescobrir o que você está falando também, tá? Já com nomes, tá? Com certos nomes, tá bom? Tá bom? Entendi. Que bom, faz sentido então. Faz sentido, você vai ver, vai Obrigada. ter coisas legais, tá? Veja se você já tem curiosidade. Essa mesma função que você me falou, x ao cubo, a função identidade, como seu colega colocou, a função módulo, por exemplo. Todos eles, a gente vai falar deles mais um pouquinho mais na frente, mas tudo que a gente está falando vai ser utilizado depois, tá? Ok? Esse está, por exemplo, o que estou vendo aqui na página 19, 20, tá? Ok? Faz todo Vou dar uma sentido. olhadinha aqui, porque eu Olha, nem tinha visto essa parte do livro, não. não, Aí tranquilo, vou tranquilo. olhar. Tá, ok. Vai fazer todo sentido. Você vai ver que é muito interessante, tá? E parece brincadeira, mas isso aí na frente vai fazer, vai ter consequências gigantescas, tá? E vai ter consequências não somente para a dinâmica unidimensional, para a dinâmica bidimensional, n-dimensional e o que se chama variedades. Aí entra outra ferramenta, né? A gente está tratando de um assunto, uma linha, estamos pegando uma linha. Vamos depois analisar coisas que tenham dimensão 2, ok? Vai ter consequências, tá? É como cálculo 1 mesmo. Você sabe cálculo 1. Depois, para saber cálculo 1, perdão, depois você vai aprender cálculo 2, 3, 4, que são funções de várias variáveis. Mas o básico é o cálculo 1, porque isso tem influência lá no futuro, tá? E a mesma coisa com sistemas dinâmicos, tá? Acontece a mesma coisa, tá? E depois a gente vai para outras dimensões, tá? Dimensões mesmo, outras dimensões mesmo. Não somente R2, R3, senão vamos pegar o touro, a esfera, variedades, isso que chama. Aí entra em jogo geometria, topologia e outras coisas. Mas vamos devagar, tá bom? E, Obrigada. Pode comentar, tá? Quem queria abrir o microfone também. e a enésima derivada de uma função, eu posso ver a derivada como uma iteração de uma função também? Não, interação não. Eles têm muita relação, tá? Os iterados e as derivadas têm muita relação, que isso a gente vai descobrir, tá? Isso que intuitivamente, fazendo as contas, a Luísa já viu um pouquinho, isso a gente vai descobrir, tá? É só brincar agora. Você vai ver o que acontece, por que não acontece do jeito que a gente espera, tá bom? Mas a derivação de uma. Eu não sei a definição de sistema dinâmico, mas enfim. A derivada de uma função, por exemplo, de classe C infinita é um sistema dinâmico? Não, não. O que é um sistema dinâmico, a grosso modo, né? É pegar uma função e querer saber como é a trajetória dos iterados por meio dessa função. Tá? Você tem F1, F2, F3, F4. Você quer saber os iterados, para onde que eles vão. Isso que, em resumo, é o sistema dinâmico. Mas isso parece uma pergunta muito simples, tá? Mas é muito complicada, tá? Aliás, o que nós estamos falando aqui se chama dinâmica discreta, né? E claro que tem outros assuntos mais na frente, chama-se dinâmica contínua, né? Trata sobre fluxos. Quer dizer, vamos tratar não sobre pontinhos, sobre curvas, ok? E mais na frente, se alguém quer imaginar, isso que se chama foliações, que algum dia você pode ir a fazer talvez. É uma mistura muito interessante, tá? E aí, se você ainda é mais criativo, isso se chama ações, tá? Ok? Mas por enquanto vamos ficar com isso aqui, tá? O que é um sistema dinâmico? Simplesmente para nós vai ser assim, né? Estudar o comportamento de um ponto por meio de iterações de alguma função, tá bom? Ok? Para onde que eles vão? Não somente na reta, senão em um ambiente maior pode ser também, tá? Mas tudo que a gente está fazendo é base, sim, é base para o futuro, tá? A gente vai utilizá-lo. E muito, muito, muito.
Tá bom, muito obrigado. Aos poucos vai ficar mais claro algumas coisas, tá? A gente está colocando o beabá, né? Estamos aprendendo as letrinhas, os numerinhos, dando nomes, como acontece com toda a matéria, e aos poucos as coisas começam a formar corpo, tá? Tá bom, por hoje acho que tá bom. E tentem fazer isso, tá? Isso aqui. Brinque com exemplinhos, com pontinhos, mais além. E me perguntem na aula que vem, tá? Então, não se assuste quando eu vou falar, perguntar para você, tá? Mas o que eu vou querer é que cada um de vocês me pergunte alguma coisa. O que seja, tá? Qualquer coisa. Professor, eu fiz isso aqui, mas está estranho. O que você acha? O que está acontecendo? Por favor, me pergunte, tá bom? Me perguntem mesmo, tá? Pode ser aqui, se ainda não sentir a vontade, pergunta pelo WhatsApp. Áudio, prefiro escutar vocês, tá? Ok? Áudio, papelzinho, também tudo, tá? Então é isso, tá? Acho que já a gente passou mais, mas tá bom, gostei mesmo, tá? A gente se vê aula que vem, tá bom? Ok. Até semana que vem. Vou interromper.